Certo, pessoal. Nessa videoaula eu vou começar, na verdade, né, a montagem das vistas, a vista superior, a frontal e a lateral, certo? Só que antes da gente começar a criar essas vistas, nós precisamos, definir todas as camadas que serão utilizadas, durante, o nosso desenho, certo? Então, nós vamos agora criar todas as camadas que nós vamos utilizar, né? Cada parte, né, do desenho vai ter uma camada diferente, por exemplo, as arestas visíveis vão ter uma camada, a aresta invisível vai ter outra camada, linha de centro vai ter outra camada, enfim. Nós vamos criar essas camadas, né, no desenho. E como eu comentei antes, na primeira videoaula, né, das playlists, eu não vou ensinar a criar as folhas de desenho, né, que são essas daqui, eu já tenho elas criadas, né? A folha A4 retrato, a folha A4 paisagem sem as margens, porque no exercício não pede, e a folha A3 paisagem com as margens, né? Então, tenho todas essas folhas aqui. Então, agora nós vamos criar as camadas que nós vamos utilizar. Então, para a gente criar as camadas, basta a gente vir aqui nesse Layer Properties aqui em cima e dar um clique. Vai abrir essa telinha aqui, né? Que é a tela de criação das camadas do programa, certo? Se vocês forem reparar aqui, eu já tenho 3 camadas criadas, porque, eu já tenho as folhas prontas, então eu criei, uma camada para cada folha, certo? Então eu já tenho as folhas prontas, aí as camadas eu já havia criado, certo? Mas então, vocês teriam que criar, essas camadas aqui, né, no caso vocês veriam a outros vídeos, né, ensinando a criação dessas folhas e vocês criariam certinho essas camadas, beleza? Então, eu vou começar a criar as outras camadas do nosso desenho. Então, para criar, a gente pode simplesmente clicar nesse botão ou segurar Alt N, que a gente cria uma camada nova. A primeira camada que eu vou criar é a camada de aresta visível, certo? Só dar um Enter aqui que vai criar certinho. Eu vou criar todas as camadas primeiro e depois eu vou configurá-las, certo? Então, primeiro vamos criar todas para depois configurar. Então, a próxima camada é a aresta invisível. A próxima camada, linha de centro. Uma de cotas. Uma que é o sólido, né? O 3D do objeto, onde vai subir o 3D do objeto. Uma da viewport, né? Que é a tela que a gente insere o desenho nas folhas, né? Bom, então temos aqui todas as nossas camadas criadas, certo? Agora nós vamos configurá-las de acordo com cada camada, certo? Vamos começar, como a gente já tem as camadas das folhas já configuradas, eu vou começar pela aresta invisível, certo? Então, a cor da aresta invisível é azul, certo? Então, eu vou selecionar esse azul aqui, dar um OK. As cores, a cor da aresta visível já está como preta, mas poderia ser branca dependendo aí do fundo, pode ser preto ou branco, tanto faz, né? Se seu fundo for um fundo mais escuro, você opte pela cor branca. Agora, se for um fundo mais claro, use a cor preta, certo? No caso, meu fundo aqui não é tão escuro, então eu vou usar a cor preta porque vai ficar melhor. A camada de cosas é branca, a camada da linha de centro é vermelha, então eu vou selecionar aqui a cor vermelha. Para mudar a cor é só clicar no quadradinho da cor aqui, né? Eu não tinha falado, mas é bem simples. Clica e vai aparecer a telinha para mudar. E a cor do sólido, né, da camada de sólido é verde. Então, vou selecionar esse verde aqui. E a da viewport é azul, o mesmo da aresta invisível, certo? Agora eu já mudei todas as cores das camadas. Agora eu vou mudar o tipo de linha das camadas, certo? Só que para a gente mudar, antes da gente mudar os tipos de linha, eu vou precisar adicionar dois tipos de linhas que não vêm já no programa em si. Você tem que carregá-los, né? Ele está no programa, só que não no arquivo, né? É isso que eu quis dizer. Então, para isso, eu vou vir aqui em cima, em Line Type, né? Essa caixinha aqui do Line Type. Vou dar um clique, vou vir aqui em Order de outros. E aqui a gente tem a tela dos tipos de linha
que já vem, né, no programa carregados. Então, a gente vai vir aqui em Load para adicionar os dois novos tipos que a gente quer, que no caso é o tracejado e a traço ponto, né? É a ISO 02 e a ISO 04. Você consegue selecionar mais de uma segurando o Ctrl, então eu selecionei essas duas que eu vou utilizar, e é só dar um OK aqui que elas vão aparecer aqui nos tipos de linha, certo? Então eu vou vir aqui e dar um OK, e agora eu vou mudar os tipos de linha. No caso da aresta invisível, que ela é uma linha tracejada, né? Vou vir aqui e selecionar. Para mudar, é só vir aqui na coluna do Line Type e clicar no Continuous que você consegue mudar. E da linha de centro, eu vou clicar aqui no Continuous e mudar para traço ponto, que é essa ISO 04 aqui. Vou dar um OK e foi. Agora, eu vou mudar as espessuras das camadas. No caso, a camada de aresta visível A3, A4, paisagem e retrato, elas já estão com a espessura certa, né? Agora, é porque como eu tinha criado a aresta visível primeiro, eu tava com eu tava com a camada selecionada, né, das folhas, aí basicamente herdou as configurações dela. Então, por isso que ela já está configurada certinho aqui. Então, agora eu vou mudar a espessura das outras camadas, no caso, a aresta invisível, e essas daqui, né, essas outras camadas aqui. Eu vou selecionar todas elas para mudar de uma vez só, para ser mais prático. Agora eu vou clicar aqui nesse default, né? E vou selecionar 0.18, certo? Então nós temos aqui todas as camadas que a gente vai utilizar para esse desenho, certo? E da camada do zero, né, que é a camada que já vem no programa, eu vou definir para 0.18 também, só para não ficar default, certo? Beleza. Então nós criamos aqui todas as camadas e configuramos elas. Agora eu vou vir aqui em fechar, né, no xizinho e começar, né, o desenho da nossa peça. Eu vou vir aqui no arquivo que eu já tenho pronto, na folha 4, nós temos o desenho da peça aqui. Basicamente, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos desenhar um retângulo com as dimensões, né, a altura e comprimento da vista frontal e copiar para a vista lateral e superior, certo? Então, eu vou pegar as dimensões da vista frontal, né, que é a primeira que a gente começa, que no caso vai ser 200 de comprimento aqui, né? Desse ponto até esse tem 200. E de altura tem 50, 100, 130. E aqui esse comprimento aqui, como tem 80, né? No caso, 80 daqui até aqui, só que vai ser 40, né? Daqui até aqui. Então, vai ser 50 mais 50 mais 30 mais 40, que é 170. Então, é 200 de comprimento e 170 de altura, certo? Então, vou fazer esse retângulo aqui, vou mudar aqui a camada atual para aresta visível e vou vir aqui no comando rectangle, certo? E criar esse retângulo aqui de 200 por 170. Antes disso, eu vou ligar o ortogonal aqui, que é um comando que nos ajuda a fazer os desenhos retos, né, a 90 graus, e para não ficar torto, certo? Então, eu vou selecionar esse comando e vou definir nosso retângulo aqui de 200, né, de comprimento. Eu vou apertar Tab para ir para outra dimensão e digitar 170, certo? Aqui nós temos o nosso retângulo de 200 por 170. E agora o que eu vou fazer é copiar esse retângulo para a vista lateral e para a vista superior. Nós vamos pegar a vista lateral esquerda do objeto, né? Vocês sempre vão pegar a vista lateral que esconde menos detalhes, certo? Então, no caso, a vista esquerda do objeto que a gente vai pegar, a gente vai inserir à direita da vista superior, da vista frontal, perdão, certo? Então, eu vou copiar esse retângulo aqui para a direita, né? Esse é o retângulo da vista frontal, então eu vou copiar um para a vista lateral de esquerda. Então, eu vou vir aqui com o comando copy, vou selecionar o retângulo, vou pegar desse ponto aqui, e como até aqui é o comprimento total do retângulo, que é 200, eu vou fazer um espaçamento entre as vistas de 30. Então, eu vou adicionar mais 30. Então, 230. E agora eu vou fazer um retângulo embaixo também, certo? Então, a partir desse ponto aqui, que é 170, com mais 30 vai ser 200. Então, temos aqui o espaçamento das vistas certinho, certo? E no próximo vídeo eu vou modelar esses retângulos, né, conforme as suas dimensões e o formato em si, certo? Então, nos vemos no próximo vídeo.